Saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todos que nos assistem e ouvem neste dia com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos hoje examinar a palavra de Deus a respeito da liberdade. Nós vamos ver aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 61, do versículo 1 ao versículo 3, a palavra de Deus diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes deu ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém. Glória a Deus. Então nós vemos aqui uma profecia que Deus deu para o profeta Isaías transmitiu, e essa profecia diz respeito ao anjo do Senhor, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, o ungido do Senhor, o ungido de Deus. Aqui fala que o Espírito do Senhor Jeová, que é o Pai, o Espírito do Pai está sobre mim e me ungiu, né? E nós vemos isso se cumprindo aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos 16 a 21, diz assim: Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 21 diz: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, que nós acabamos de ler aqui. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então veja aqui, lá em Isaías houve uma profecia de que haveria um ungido de Deus, ungido pelo Pai, ungido por Jeová, que nesse ungido se cumpriria aquela profecia que Isaías profetizou. E nós vemos aqui que se cumpriu em Jesus Cristo. E ele diz aqui claramente: hoje se cumpriu essa profecia em vossos ouvidos, porque o Senhor, meu Pai, né, o Pai, Jeová, é sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Pobres não só financeiramente, pobres de espírito, humildes. E enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então o Senhor Jesus veio para cumprir essa profecia, o Filho de Deus, e o Espírito de Deus estava naquele homem, como diz lá, né? Que Deus em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus em Cristo, não diz que Cristo é Deus em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E aí, esse homem, Jesus, conhecido como o ungido, foi ungido por Deus, o Espírito do Pai está sobre mim, o ungido, ou Cristo, ele cumpriu toda a palavra de Deus aqui, e ele está pregoando liberdade. Liberdade do quê? E conhecereis a verdade vos libertará. E os judeus falaram assim: mas eu não sou um escravo de ninguém, como libertar do quê? Né? Mas essa libertação não é somente material.
ela é espiritual, principalmente, acima de tudo, libertar do mundo, libertar da morte, libertar das mãos do maligno. E nós temos que ter essa liberdade. Liberdade de viver o Evangelho conforme nós cremos. O Senhor Jesus nos libertou. O Senhor Jesus nos comprou com seu sangue, nós somos dele. Nós não somos mais de nós mesmos. E a pessoa pensa que ela não é livre. Como que a pessoa pode pensar uma coisa dessa? A pessoa crê de um jeito e vai crescendo na fé e vai congregando com os irmãos, de repente a pessoa tem um entendimento diferente. Ela tem buscado a Deus, não é de graça que ela recebe, assim à toa ou sem buscar. Ela tem buscado, a pessoa tem buscado a verdade, tem buscado conhecer profundamente a palavra de Deus, a vontade de Deus para nossas vidas. E Deus revela, todo aquele que bate a porta abre, quem pede recebe. Então nós temos buscado, temos pedido e o Senhor nos mostra o caminho certo. E aí nós vemos que nós estamos seguindo algumas vezes uma doutrina que nós não entendemos, não tem explicação, mas o culto é racional, o culto é com a sabedoria, com o entendimento, não é sem entendimento, vamos fazer porque todo mundo diz que tem que fazer, então nós temos que fazer, é um dogma. Não existe isso. Eu tenho que fazer o que eu entendo, o que eu creio que Deus está mandando eu fazer. E aí Deus me mostra. E eu vou falar com o pastor, eu tenho tido entendimento assim. Não, você não pode. Você tem que permanecer no caminho que você aprendeu. Você não pode se desviar da fé. Mas Deus está te libertando, meu irmão. Deus está te libertando, minha irmã. Você quer continuar escravo de uma denominação? Escravo de uma denominação? Você quer continuar servindo homens? Nós temos que servir a Deus, obedecer a Deus. Vamos ver aqui no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 17. Diz assim o versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, Deus é Espírito. E onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Você tem o Espírito de Deus na tua vida? Você tem liberdade para seguir a tua fé? Você é obrigado a seguir a fé que estão te mandando seguir. Não, mas eu aprendi. Se você quer seguir, não precisa querer se desculpar. Não precisa se desculpar. Você não está fazendo o que é certo. Você não está fazendo o que é verdade, embora Deus esteja te mostrando outras coisas. Você não está achando que está tudo certo. Então, siga esse caminho. Vá em frente. Você vai dar conta daquilo que você está fazendo. E Deus sabe para quem Ele tem mostrado. Você viu lá a profecia, né? Ele conhece os nossos corações, as nossas vidas. E aqui a profecia diz assim... o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos que são mansos, não os que são contenciosos, os que não querem paz. Não, aos mansos, as pessoas que amam a Deus, que têm amor, como Deus tem amor por nós. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura da prisão aos presos. A pessoa está presa numa doutrina que ela não entende, que ela não sabe por que ela está fazendo uma coisa ou deixando de fazer. Faz porque a igreja fala, o pastor manda, o ministério ensinou. Mas e o Senhor Jesus? Ele não está te mostrando, não está te ensinando? Você não sente no coração um aperto, uma coisa assim, mas eu não estou entendendo porque eu estou fazendo isso. Pare de fazer. Senhor, eu vou parar de fazer. Eu vou parar de fazer. Não precisa sair da igreja. Simplesmente... pare de seguir os ensinamentos que você vê que não são para você. E pregoar o ano aceitável do Senhor, e vai vir o dia da vingança do nosso Deus. Ele está ensinando também, pregando, anunciando. Vai ter um dia de vingança contra todos aqueles que viraram o rosto para Jesus, para o Senhor, para o Salvador. Então, nós temos que ter zelo, ter cuidado. E aqui nós vemos então que em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, que o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito de Deus, aí liberdade. Há liberdade. Você sabia que o Espírito de Deus é o Espírito Santo? Porque Deus é Espírito, como diz aqui. Deus é Espírito. E Deus é Santo. Será que Deus não é santo? Claro que é. Ele é santo por natureza, ele não nasceu, ele é santo, ele é tudo. Deus é santo.
Deus é o Espírito Santo. Deus é o Espírito Santo. Então, onde tem o Espírito Santo, aí tem liberdade. E nós temos o Espírito Santo, temos desejo. Não, eu não sei se eu tenho, eu não sei se eu tenho feito a vontade de Deus, mas Deus agora está te mostrando. Se você não fez, se você está ainda em dúvida, está na hora de você começar a tomar uma decisão séria na tua vida. Porque Deus, que é Espírito Santo, está na tua vida e Ele veio para te libertar das mãos do maligno, dos caminhos errados, das coisas que desagradam a Ele. Então se entregue a Jesus de corpo e alma e faça a vontade deles. Nós não somos mais do mundo, nós somos de Deus, somos do reino celestial. O Senhor Jesus reina, Ele é o nosso rei. Em Gálatas capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 15, diz assim: Corris bem, quem vos impediu para que não conheçais a verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Então vocês estavam indo bem, as pessoas estavam indo bem, estavam servindo a Deus com sinceridade, com amor. Quando começou a crescer na fé, já vieram cortar para a pessoa não crescer muito. Não, fica aí debaixo das nossas ordens, você não tem que crescer não, fica aí quietinho. E a pessoa se resignou, ficou quietinha, abandonou Deus. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os Gálatas. Vocês iam bem. Quem impediu de vocês continuarem? Quem que impediu? Para que vocês não obedeçam à verdade. Esse ensinamento não vem de Deus, não vem daquele que chamou vocês, que chamou para a libertação, que chamou para ser usado pelo Pai, que chamou para glorificar a Deus, não homens, não denominações. Esse ensinamento não veio do Pai. Um pouco de fermento leveda toda a massa, um pouquinho, não, mas vou fazer só isso aqui. Aí Deus não aceita, Deus não quer mistura, Deus quer pureza. Um pouquinho de porcaria que você põe na tua vida, ensinamento errado, que entristece a Deus, Deus vai se afastando de você. E o apóstolo diz assim: confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Paulo está dizendo assim, e guiado pelo Espírito Santo, é Deus falando aqui. Aqueles que estão ensinando vocês erradamente, vai sofrer condenação. Vai sofrer condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sou, pois, perseguido? Porque acusavam ele, de pregar a circuncisão, que ele era judaizante. E por que eu sou perseguido, então? Perseguido por quem? Por quem é da circuncisão. Como que, se ele pregasse a circuncisão, os que eram da circuncisão, que são os judeus, não iam persegui-lo? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Queria que fosse cortado. Eu também quero isso. Que essas pessoas que ficam ensinando coisas erradas, caminhos errados, deturpando a fé que Deus tem dado a cada um de nós, a cada um de todos os servos e servas dele, sejam cortados. Gostaria disso e peço a Deus por isso, como o apóstolo Paulo também pediu. E porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Vocês foram, todos nós cristãos que amamos a Deus, fomos chamados para a liberdade, para servir a Deus livremente, conforme a nossa fé, com todo o coração, com toda a sinceridade, conforme nós cremos, piamente cremos. Não estou fazendo isso porque esse mandou, aquele mandou, eu não estou entendendo porque eu estou fazendo, mas eu vou fazer porque me mandaram fazer? Não. Eu vou fazer o que o Senhor me mandar, o que o Senhor me mandou, o que o Senhor me ensinou. E fosse chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Ah, mas lá na igreja tem tudo paz. Ah, sim, na tua denominação. E a tua denominação tem comunhão com a outra denominação? Não são todos cristãos? Não estão todos buscando a salvação em Cristo Jesus? E por que ficam se mordendo e se atacando um ao outro? Ah, mas o senhor não está falando isso aí? Alguém pode dizer isso aí, né? O senhor não está falando contra essas denominações? Não. Estou falando contra os falsos ensinamentos. Que você é que deve cuidar da sua vida. Eu não vou falar aquele está ensinando errado. Estou falando que você que tem que ter confiança em Deus e viver segundo a tua fé. Ah, então eu vou ficar sozinho em casa. Faça da forma que você quiser. Mas a palavra diz que nós devemos estar sempre unidos em amor, em oração, em sinceridade e fé. Então, irmãos, não se afaste de Jesus. Não siga
outro caminho, por mais bonito que seja, só Jesus nos conduz à vida eterna. Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.